Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós daremos início à nossa quinta aula de matemática e o conteúdo estudado vai ser sobre monômios, tá? Então fiquem ligados no vídeo porque eu vou explicar como subtrair, somar, multiplicar, dividir e a potenciação também dos monômios, tá? Então se liga no vídeo. Vamos lá, vejam só. O que são monômios? Monômio é toda uma expressão algébrica racional inteira em que não aparecem as operações de adição e subtração entre constantes e variáveis. Ou seja, ela é constituída por um único termo algébrico, tá? Então, assim, vocês podem encontrar no monômio várias letras, mas vocês vão ver que ele nunca vai ser separado por sinal de adição ou subtração, tá? Você vai ter exemplos onde você vai ter dois termos, aí sim, esses dois termos são separados pelos sinais. Mas um termo só, ele pode vir com duas letras, com três, com quatro. Estando todos juntos, ele é apenas um monômio de um termo, certo? Aí, vê só. Eu tenho aqui alguns exemplos de monômios, tá? 3x ao quadrado y, vocês vão ver, vocês vão lembrar o seguinte, que entre cada letra aqui existe uma multiplicação, mas que aqui é um termo só, tá? O único termo algébrico. Aí aqui eu tenho outro termo algébrico, tá? Outro monômio. 5z ao quadrado, t a terceira sobre 2. Aqui eu tenho outro, 3a. E aqui, 6a ao quadrado, b, tá? Então, esses são os nossos monômios com um único termo algébrico. Aí também vamos ver o grau de monômio. Vejam só. Como se dá o grau de monômio? Vocês vão observar, tá? Que eu trouxe alguns exemplos de monômios aqui. E que o grau, ele é bem simples. Vê. Toda vez que a minha letra vier só, quer dizer que ela está sendo elevado, o grau a 1. E o grau do monômio nada mais é do que você somar os expoentes. Então, o meu termo aqui, esse número grande, vamos dizer assim, ele não vai interferir no valor do meu grau do monômio, porque o grau refere-se ao expoente, tá? Então, só é somar, ó. No y eu tenho 3, e no z, que está só, eu tenho 1. Então, o grau desse monômio é grau 4, tá? Ele é um monômio de quarto grau. E aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Lembre-se, nunca esqueçam que aqui, toda vez que a letra vier só, quer dizer que tem o número 1. Então, eu vou somar 1 mais 4 mais 3. 5 mais 3, 8. Então, aqui eu tenho um grau 8, monômio de grau 8. E aqui eu só tenho uma letra e ela está só, então quer dizer que vale 1. Então, esse aqui é meu monômio de grau 1. Existem casos onde eu posso dizer, calcule o grau dos seguintes monômios, tá? E vocês aí vão somar os expoentes. E também existe caso onde eu posso dar os monômios a vocês e dizer assim, qual é o grau da letra y desse monômio? Então, vocês vão dizer que o monômio completo equivale a grau 8. Mas que se eu só quisesse saber qual era o grau da letra y, eu ia dizer que o monômio da letra y teria grau 4, ou seja, de quarto grau, certo? Eu poderia perguntar aqui, qual é o grau no monômio da letra z? Então, vocês iam dizer que o monômio completo tinha grau 4 e que só a letra z, o grau dela era grau 1. Vejam só, no monômio vocês também vão ter a adição, certo? Então, assim, vocês vão perceber que na adição, o termo literal, tá? A parte das letras, para que eu possa resolver essa adição, ela tem que estar igual, certo? Porque eu só posso somar termos semelhantes, certo? Então, aqui vocês vão ver que eu tenho 6ax menos 3ax. Aí, eu separei aqui, ó. Coloquei os meus coeficientes, ou seja, meus números, dentro de um parênteses e coloquei as letrinhas fora. Por que, Larissa? Porque vocês observam que as letras, elas são iguais. E
fazendo isso, eu separando dessa forma, quando eu multiplicar, eu volto para o que estava, ó. Eu escrevi aqui para vocês verem. Se eu multiplicar 6 vezes ax, volta para 6ax. 3 vezes ax, volta, certo? Por isso que eu separei assim. Então, 6 menos 3, 3. E eu vou repetir quem? As letras. Então, eu descobri que a adição de 6ax menos 3ax é igual a 3ax. Toda vez que tiver uma adição, vocês vão ver que a parte literal sempre vai estar igual, certo? Na subtração é a mesma coisa. Sim, outro detalhe. Por que aqui eu já coloquei menos? Já fui direto ao ponto. Porque se a gente tivesse colocado dentro de um parêntese e tivesse colocado sinal de mais, vocês iam ver o seguinte, que mais com menos daria menos, de toda forma, então vocês já teriam que resolver. Por isso que eu já fiz direto, certo? Na subtração ele diz 5xy ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Primeira coisa, ó, vou repetir, vocês vão observar o seguinte, como é subtração, ela usa o mesmo efeito da adição. A parte literal tem que estar igual, certo? Aqui tá ok, tudo igual. Então, vocês vão repetir o primeiro termo, aí menos com menos, mais 2xy ao quadrado. Então, eu separei meus coeficientes, tá? E repeti a minha parte literal. Ó, já que tá separado, agora só é somar. 5 mais 2, 7. E vou repetir a minha parte literal, porque eu sei que existe uma multiplicação, certo? Aí, agora a gente vai também entender um pouquinho da multiplicação de monômios. Vejam, aqui eu tenho dois termos, tá? Com apenas uma letra cada. Então, eu vou multiplicar. Eu faço a mesma coisa. Separei os meus coeficientes dos meus termos literais. Então, aqui eu tenho 7 e 3. Coloquei dentro do parênteses. E vou lembrar que existe uma multiplicação fora também. Assim como existiu aqui. Porque eu somei as letras e somei os números e multipliquei junto com as letras. Ó, então, 7 vezes 3, 21. X vezes x, x ao quadrado. Vocês lembram disso, né? Mas vamos recapitular. Toda vez que eu multiplico um número, uma letra vezes outra, eu faço da seguinte forma. Eu repito a letra e lembro que em cada letra existe um expoente ao qual eu não estou vendo. Então, eu vou repetir a letra e somo os meus expoentes. A regra básica de potência, tá? E agora, toda vez que eu multiplicar número com letra, é só juntar 21 vezes x ao quadrado, 21x ao quadrado. Outra coisa também que a gente vai ver é a divisão, que é igual. Veja, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Divide os termos semelhantes. Vejam que a gente tem aqui uma divisão com termos semelhantes. Então, começa pelo número, coeficiente. 10 dividido para 2, 5. Ó. E vocês lembram que na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, x ao quadrado dividido para x, eu vou repetir o x, tá? E faço 2 menos 1, 1. Então, não boto expoente aqui. Aí, vou repetir minha letra y e 3 menos 2, 1. Então, eu já achei o resultado da minha divisão. Deu para entender? Ó, 10 dividido para 2, 5. X ao quadrado dividido para x, x. Por quê? X vezes x, x ao quadrado. Tá? Na multiplicação, você repete a letra e soma. Na divisão, você repete a letra e subtrai os expoentes. Então, a mesma coisa eu fiz aqui no y. Por quê? Ó, se eu fizer y vezes y ao quadrado. Então, y, eu repito, e eu lembro que aqui existe 1. 1 mais 2, 3. Não volta para cá. Então, y à terceira dividido para y à segunda é igual a y. Porque y vezes y ao quadrado é igual a y à terceira, certo? E por último, nós vamos ver potenciação. Se eu quiser saber o quadrado desse monômio de menos 10 vezes a terceira, então eu separo em partes, tá?
coeficiente e parte literal. Então, eu coloco aqui, ó. Vocês sabem que tanto eu posso que tudo que está dentro do parênteses é elevado ao quadrado. Então, para facilitar o meu cálculo, eu separo ele em partes. Menos 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10. Por favor, prestem atenção para não estar fazendo 10 vezes 2 ou 10 mais 10, tá? Toda vez que o número estiver elevado ao quadrado, eu vou fazer ele vezes ele. Então, 10 vezes 10, 100. Eu lembro que existe uma multiplicação entre os termos e agora eu vou repetir a letra. Toda vez que eu tiver um expoente dentro do parênteses e um expoente fora do parênteses, eu multiplico um pelo outro. Então, 3 vezes 2, 6. Aí eu encontrei que 10 ao quadrado é 100 e a elevado a 3 ao quadrado é a elevado a sexta. Agora eu só preciso multiplicar um com o outro. Toda vez que eu multiplico número com letra, eu só vou unir os termos, tá? Os mesmos. Então, 100 vezes a sexta é igual a 100 a sexta. E encontro também a minha resposta. Então, isso aqui é apenas uma explicação básica, tá? De todas as definições e o que a gente encontra nos monômios. Então é isso, meus queridos. Espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor, tá? E qualquer dúvida com relação à atividade, só me mandar mensagem que estou à disposição de todos vocês. Então fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Estou com muitas saudades de todos. Beijos!